Existem coisas que me marcaram, mas chegou uma hora que eu decidi que essas coisas não teriam permissão para governar a minha vida. E até eu entender isso, eu achava que esse era o meu jeito. Para mim, era o meu jeito. Eu vestir roupas largas e grandes, sempre pensando que as pessoas estariam olhando para meu corpo. Para mim, era o meu jeito. Acreditar que sair na rua com uma roupa não tão bonita ou não tão arrumada era normal. Eu acreditava que era o meu jeito mesmo. E eu lembro que por muitas vezes eu queria sair sozinha, mas eu não conseguia me arrumar do jeito que eu gostaria, porque eu realmente tinha medo do que poderia acontecer. E eu achava que isso era comum, que isso era normal, ou então que esse era o meu jeito de pensar. Outra coisa também que, sim, eu lembro que eu não usava vestido ou saia, nada do tipo, quando eu saía sozinha. Eu só conseguia me arrumar, estar bonita, arrumada, sair com vestido ou com uma saia, se eu estivesse acompanhada de um homem ou de uma pessoa que me trouxesse segurança. Algo também que eu pensava que era o meu jeito é porque eu não conseguia confiar nas pessoas. E ainda mais em homens. Era extremamente difícil para mim confiar em homens. E quando eu confiava era porque realmente eu tinha uma segurança extrema nessa pessoa, porque ela construiu comigo. Então, para mim, eu sempre desconfiava das pessoas e ainda mais dos homens. E para mim, esse era o meu jeito. Era o meu jeito de andar sempre pensando no pior cenário que poderia acontecer. Eu andava na rua e eu sempre ficava em estado de alerta. Eu não conseguia andar simplesmente tranquila. Eu sempre acreditava que alguma coisa, alguém ia me seguir, alguém estava me olhando. Então eu sempre andava assim em extrema alerta. E eu achava que era o meu jeito. Eu não gostava de ser notada, de ser vista. Então, quando de alguma forma, em algum ambiente, por alguma ocasião, eu chamava a atenção ou algo do tipo, por estar falando ou algo do tipo, eu acreditava que isso era muito ruim, era desconfortável demais para mim e não era só vergonha, mas eu acreditava que esse era o meu jeito. Eu também tinha extrema dificuldade de cuidar do meu rosto. Eu sempre lidei desde a minha adolescência com muitas espinhas e toda vez que eu tentava cuidar do meu rosto, cuidar do meu cabelo ou algo assim nesse sentido, eu tinha muita dificuldade porque eu tinha muito medo de ficar mais bonita e eu acreditava que isso era o meu jeito. Agora eu quero te conduzir a uma verdade que talvez seja um pouco difícil, mas ela é necessária. Esse não é o nosso jeito. Isso são coisas que marcaram a nossa vida, que trouxeram impactos emocionais severos e nós não estamos, por vezes, preparados para falar sobre esse assunto, mas todos nós sabemos que precisa ser dito. A grande questão é o quanto você está disposto a se abrir sobre isso para que haja cura. E hoje eu falo de um lugar que eu desfruto a paz, eu desfruto de leveza na minha vida. Só que por muitos anos eu vivi presa nesses comportamentos, nesses pensamentos. Então imagina uma vida onde você sempre pensa que algo ruim vai acontecer, onde você não consegue ser quem você é em Deus, por conta de coisas que marcaram a sua história, marcaram a sua vida. Mas a partir do momento que eu entendi que essas coisas elas sim aconteceram, mas que eu não daria permissão para que essas coisas governassem a minha vida. E aí tudo mudou. Eu não estou falando de uma mágica, eu estou falando de um processo de transformação onde você se submete e você se deixa ser vulnerável a uma outra pessoa para que ela entenda as suas dores e ela possa te conduzir a um caminho de cura. E é claro que esse caminho de cura não existe sem Deus. Nós, como terapeutas, conduzimos as pessoas a encontrarem Deus no meio do processo, no meio da dor. E é exatamente aonde eu estive por um tempo. Eu encontrei Deus no meio da minha dor. E pode parecer loucura, mas hoje eu vivo o resultado daquilo que eu plantei por alguns anos. Eu me submeti a muitos terapeutas, eu me submeti a Deus e eu vivo a transformação. Eu vivo a liberdade que Cristo morreu por mim e ele me deu ela. É exatamente isso que eu quero que você saiba. Você não precisa viver com essas correntes. Se hoje eu sou livre, não é porque eu sou melhor do que você ou porque eu tinha mais condições do que você. Mas se eu sou livre, é porque o Pai me fez entender que essas correntes não precisavam estar aí. Que essas correntes realmente eram para ser quebradas. E no momento que eu permiti que o amor de Deus quebrasse essas correntes,
Eu pude ser livre. Eu pude viver em liberdade e desfruto de uma mente leve. Eu desfruto de dias maravilhosos. Eu desfruto hoje de um casamento maravilhoso. Eu desfruto de uma família maravilhosa. Porque eu me permiti me submeter ao processo, que é você se curar, você se entregar, não a dor, mas se entregar ao processo, que é se levantar desse lugar e deixar que o Pai quebre essas correntes para você não permanecer mais nesse lugar, porque esse lugar não é o que Ele criou para você ser ou para você estar. Eu decidi parar de carregar aquilo que me feriu e de dar poder também a isso. E se isso falou com você, guarda. Aquilo que fizeram com você não define quem você é ou você será.